Obrigada, presidente. Eu quero cumprimentá-lo e a toda a comissão e dizer que hoje, aqui nessa comissão, nós temos uma missão difícil, mas importante, daquelas missões no parlamento em que nós temos que defender posições, porque acreditamos serem as posições justas e não exclusivamente olhando para a sociedade e indo na maré. Há momentos que é fundamental também caminharmos no contrafluxo. E vale a pena, quando a gente fala da democracia e da Constituição brasileira, especialmente, deputado Marum, quando nós falamos da Constituição de 88. Daqui a 2 dias, amanhã 31 e o dia 1º de abril, marcam no Brasil o período, a data do golpe militar. A primeira atitude do golpe foi o rompimento dos direitos e garantias individuais. E esses direitos e garantias individuais é o que nós hoje debatemos aqui sob o manto, a partir dos projetos de lei que buscam flexibilizar este entendimento no que diz respeito aos direitos dos adolescentes brasileiros. Eu avalio que, admitida a tramitação desta emenda constitucional, desta proposta de emenda constitucional, nós estaremos rompendo o princípio constitucional. Rompendo porque a Constituição exige de nós a leitura objetiva do artigo 5º e um entendimento sistêmico. E as garantias individuais previstas no artigo 5º são aquelas que empoderam o sujeito como sujeito de direitos, que estabelecem um contraponto e uma possibilidade de poder ao indivíduo, a um brasileiro, uma brasileira, a um ser humano, a um indivíduo, diante do peso e do poder do Estado, que é sempre maior e que, em geral, deputado Marum, tem o poder, como está exercendo aqui como parte do Estado, como essa CCJ está demonstrando, o exercício de um poder que entende que a flexibilização de uma garantia individual prevista na Constituição pode ser feita pelo Constituinte, não mais originário, mas derivado, por nós que estamos aqui, e que não fomos eleitos para isso. Nós não somos constituintes de fato. Nós temos a prerrogativa da emenda constitucional, mas a emenda constitucional tem limite, e o limite está expresso no artigo 60. E no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, está estruturado que direitos e garantias individuais não podem ser modificados, precarizados por emenda constitucional. Então esse direito não nos pertence. Ao passo que o direito de ser considerado até os 18 anos como adolescente, o direito previsto no artigo 228, o direito de ter a medida de privação de liberdade como excepcional, específica, mantida em separado, portanto, distante do Código Penal, com direito diferenciado, destinado à infância e juventude, à criança e ao adolescente, esses direitos, sistemicamente construídos pelo Constituinte, estão sendo feridos aqui nessa Comissão de Constituição e Justiça. Que, aliás, senhor presidente, obrigada pela oportunidade de continuarmos discorrendo sobre o tema, mas é uma comissão de Constituição e Justiça. E toma uma medida, do meu ponto de vista, inconstitucional, tomará, nós já sabemos o resultado pelas votações que tivemos, ainda que o debate possa ser visto como um debate democrático, porque todos estamos falando e utilizando da palavra, Vossa Excelência está garantindo, é fiador do livre debate, mas eu acredito que trata-se de uma medida, ainda que de maioria, uma medida de força e contra a Constituição. Uma medida inconstitucional. E uma medida injusta.
Injusta na Comissão de Constituição e Justiça, porque baseada em uma premissa equivocada, baseada em uma ideia que pode ser generosa, porque quando nós ouvimos os nossos colegas, nós temos que dar a todos eles o princípio da boa fé com que defendem as suas ideias, como eu quero ser interpretada quando defendo as minhas. Eu acredito que todos os colegas aqui, independentemente de posição, sejam movidos por aquilo que acreditam. Mas eu reputo injusta, porque a premissa que leva esses colegas a defenderem a precarização da idade e a redução e cederem ao Código Penal para os adolescentes brasileiros é justamente de que com esta medida enfrentarão a violência. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, eu espero não estar certa diante do que afirmarei, mas todas as indicações que nós temos, deputado Reginaldo Lopes, é da possibilidade da violência aumentar, pelo simples fato de que nós temos uma reincidência no sistema socioeducativo na ordem de 20% e uma reincidência dos autores de crimes apenados do sistema carcerário na ordem de 70%. Pelo fato e pela experiência pessoal de já ter visto em alguns estados, na medida em que não existiam vagas no sistema educativo, erroneamente os gestores colocarem os adolescentes dentro da unidade prisional. E o adolescente mudar a sua atitude. Ele perceber-se empoderado por essa atitude de convivência. Empoderado da convivência com o crime. Por dentro já, não apenas do sistema carcerário, mas do sistema do crime. Porque não é dado a nenhum de nós fecharmos os olhos de que o sistema carcerário brasileiro hoje é o sistema do crime, do comando das cadeias pelos grupos organizados do crime e da utilização dos menos importantes nessa hierarquia do crime para mais crime praticarem, para crimes mais violentos praticarem. Ora, a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente nos apresentam a criança e o adolescente como sujeitos de direitos e pessoas em desenvolvimento, com a sua personalidade, a dimensão física, a dimensão afetiva e psicológica em desenvolvimento. Nós deveremos, portanto, abolir também esses aspectos, porque não é possível continuarmos tendo uma compreensão dos adolescentes em que uma parte deles são chamados de adolescentes e a outra parte são chamados ainda de menores. O menorismo que foi praticado no Brasil até 1990, com o Código de Menores, permanece vigente. E eu vejo entre as emendas constitucionais as mais perigosas, e aí eu quero dialogar com o deputado Maru, com o deputado Glauber, com o deputado Reginaldo Lopes e com o presidente. As mais perigosas emendas constitucionais entre todas as que tramitam aqui são aquelas que dizem da possibilidade do juiz intuir ou decidir de acordo com o que ele pensa que o adolescente tenha condições de discernimento. Senhores deputados e deputadas, eu sou autora da legislação que acabou com isso do ponto de vista dos crimes sexuais. Porque era assim. Antes de constituirmos o tipo penal de estupro de vulnerável, as meninas chegavam em uma delegacia ou em uma unidade ou até o julgamento e era comum ouvirmos da autoridade, das maiores autoridades, dizer, não, esta já vivenciava a sexualidade, eu li certa vez numa sentença, essa não é nenhuma neófita em sexo, e ela tinha 12 anos de idade, mas ela era pobre, vivia na periferia, ela era uma menina que vivia nas ruas, e então os seus abusadores, adultos, foram liberados. Um juiz pode muito, mas não deve poder tudo. Nós não podemos entregar para o Poder Judiciário a discricionariedade. Se nós estamos avançando aqui na lei penal tem que ser clara. Legislação penal tem que ser direta.
A lei tem que ser concisa, clara, objetiva. Nós não vamos poder entregar para quem quer que seja a decisão de quem tinha discernimento ou não, sob pena de julgar-se a cor, a etnia, a camada social, os anos de estudo, a roupa que veste, a situação familiar. Senhores deputados e deputadas, eu lutarei com tudo que meu mandato me oferece para defender minhas ideias, e sei que os colegas fazem o mesmo. Mas lutarei não apenas pelo direito e pela garantia individual, mas porque acredito firmemente que as ideias que tenho sustentado ao lado dos meus colegas contra essas medidas protegem a sociedade da violência, ao contrário de jogarem mais violência sobre ela, desistindo dos seus adolescentes. Há princípios éticos que me movem também. Se como mãe, se como pai, os senhores e senhoras não estão autorizados a desistirem dos seus filhos, por que uma nação tem que desistir de uma parte dos seus adolescentes? Eu já vi muitos casos, e já tive diante de mim famílias que tiveram acesso a chegarem a um deputado, a uma deputada, para dizerem que seus filhos foram vítimas dentro do sistema. Eu já vi muitas vezes pessoas defenderem essas ideias de redução da maioridade penal, porque partem da ideia de que os seus filhos não estarão diante disto. Mas eu já vi casos graves, situações graves cometidas por adolescentes das camadas mais ricas da população, e aí a tentativa de que não houvesse a mesma responsabilização que é imputada sobre aqueles que são pobres, aqueles que, enfim, vivenciam o dia a dia de um sistema que é violento também. Por último, senhor presidente, eu quero destacar que nós aprovamos em 2012 o Sistema Nacional Socioeducativo, o SINASE, depois de um longo processo de discussão. É um marco legal que constitui um sistema com uma política articulada e que prevê educação, que prevê garantias, que prevê melhorias, que prevê a possibilidade de devolvermos à sociedade os jovens, autores de ato infracional, livres da violência que eles cometeram e livres do cometimento de novas violências. Nós estamos iniciando no Brasil um plano decenal do SINASE. Esta medida, ela abortará, ela estragará tudo que nós estamos tentando, ainda que com muito vagar e com muito atraso, constituir no Brasil. Por isso eu quero dizer a vocês que, ao contrário de criminalizarmos os nossos jovens, nós deveríamos estar pensando aqui estratégias para salvarmos as suas vidas. Suas vidas, uma vez que 45% das mortes dos jovens entre 12 e 18 anos é em decorrência de homicídios no Brasil. E não são outros jovens que os matam. É o tráfico de drogas, é a queima de arquivo, são os grupos de extermínio, muitas vezes os agentes do Estado, aqui sob o manto dos autos de resistência. Portanto, senhor presidente, eu prefiro que essa CCJ cuide da Constituição, proteja a justiça, valorize a cidadania e encontre soluções efetivas e não falsas para livrarmos o Brasil da violência, sem jogar a responsabilidade sobre os adolescentes e jovens brasileiros, pois esta é uma falsa solução que o Brasil pagará tristemente muito caro, com vidas, por tomá-la inadvertidamente ou motivado por apelos midiáticos e imediatistas que não observam as garantias individuais como um princípio que nós afirmamos contra uma ditadura. Véspera do aniversário da ditadura, rompe-se uma garantia individual. Não se abre a porta para que novas precarizações desses direitos ocorram na Constituição. Obrigada.